Heineken imprime um formato de comunicação muito diferente da categoria de cerveja no Brasil. Eu acho que isso a gente vem fazendo há mais de 5 anos, onde a gente traz um olhar muito mais profundo sobre o lifestyle, então a vida das pessoas e as histórias que a gente quer contar. A gente parte de uma premissa onde as pessoas, na verdade, elas querem saber que história que você quer contar e que experiência você me oferece. Dado esse contexto, a gente tem uma campanha global que se chama The Cities, que tem um insight que é super relevante. A gente conseguiu fazer uma pesquisa onde a gente viu que na maioria das cidades do mundo, as pessoas que vivem em cidades que são metrópoles, elas têm um comportamento de consumo, um comportamento de vida muito parecido, que é ir sempre nos mesmos lugares, sempre ter uma rotina, porque essa cidade ela acaba te limitando, porque andar nessa cidade é mais difícil, porque tem trânsito, porque tem um dia a dia muito agitado, então normalmente as pessoas acabam se adequando a um formato muito mais rotineiro. E aí a Heineken vem com uma proposta que é Open Your City, que é descubra a sua própria cidade. Então descubra coisas que você nunca fez dentro da sua cidade e que podem ser super interessantes e que você nunca viu. E quando a gente começou a pensar como é que a gente conseguiria tangibilizar isso numa das cidades mais icônicas do Brasil, que é o Rio de Janeiro, a gente partiu de um olhar que é o olhar do que acontece quando uma pessoa chega numa cidade e quer descobrir música. O Beco ele surge, na verdade, olhando o que acontece quando as pessoas vão procurar música em outras cidades. O que aconteceu? Quando a gente começou a olhar, quando alguém vai para Buenos Aires, ela vai atrás de tango. Quando uma pessoa vai para Nova York, ela vai atrás de jazz. E quando uma pessoa chega no Rio de Janeiro, ela vai escutar bossa nova, ela não tem nenhum lugar para ir. E aí a gente percebeu que existia quase como um enterro da bossa nova no Rio de Janeiro, porque não existe um lugar onde as pessoas pudessem ir. E foi onde essa música surgiu. E muita gente se pergunta, mas o que Heineken tem a ver com bossa nova? Na verdade, Heineken tem a ver com internacionalidade. E que talvez para a gente bossa nova seja muito local, mas para o mundo ela é um dos ritmos mais internacionais que existe. Então, na verdade, da mesma forma como alguma coisa que acontece em Nova York, em Heineken, ecoa no Brasil, alguma coisa que acontece no Rio de Janeiro com Heineken vai ecoar no mundo. E a gente percebeu que a gente tinha um espaço enorme de fazer um projeto que fosse focado em conteúdo, em experiência e acho que poderia dizer em legado, porque no fim do dia a gente deixa um legado para a cidade do Rio de Janeiro e não só para a cidade, mas para as pessoas que são do Rio e pessoas que vão visitar o Rio de Janeiro. E foi isso que fez com que a gente olhasse para esse projeto e falasse, é isso, é sobre isso que é descobrir a sua cidade, descobrir o Rio de Janeiro. Como colocamos o Beco em pé? Na verdade, a gente foi atrás do Beco fisicamente, foi entender o que estava acontecendo ali. Felizmente, toda a estrutura do Beco existia, mas ele estava super degradado. Então, a gente foi atrás da pessoa que era responsável pela casa, foi atrás das pessoas que conheciam a história do Beco, foi atrás das pessoas que tocaram no Beco das Garrafas para conseguir se munir de história e de elementos que nos ajudassem a trazer muita veracidade àquela história. E é muito interessante porque cada pessoa que a gente foi conversando, o grau de envolvimento, o grau de orgulho que aquelas pessoas tinham ao falar sobre um potencial novo momento do Beco, foi o que a gente olhou e falou, é isso, é sobre isso que a gente está falando, é sobre uma história, é sobre resgatar e é sobre oferecer para essas pessoas a experiência sobre um olhar da Heineken. Então, naquele momento, a gente foi atrás de pessoas que poderiam fazer uma releitura do espaço com o olhar internacional da Heineken, mas ao mesmo tempo respeitando a cultura da bossa nova. Então tudo foi muito pensado em como de fato deixar para as pessoas a melhor experiência que elas podiam ter. E aí a gente foi atrás inclusive de bandas que pudessem tocar para a gente revitalizar e para a gente reinaugurar. E a gente chegou no Nouvelle Vague, que é uma banda, na verdade é uma construção de pessoas e músicos que varia muito, mas que são a maioria franceses e que se espelharam muito na bossa nova como inspiração autoral. E quando eles entraram no Beco e eles viram que eles estavam entrando no lugar onde a bossa nova nasceu, a emoção que essas pessoas tiveram foi algo que a gente olhou e falou, que bom que a gente pode oferecer isso, não só para eles, mas para o resto do mundo. E aí, quando eles fizeram o show, isso foi muito interessante, que a gente se perguntou por que a gente vai limitar esse show para 90 pessoas?
por que a gente não pode levar esse conteúdo e essa história para o Brasil inteiro? E a gente começou a conversar com canais de TV que pudessem exibir esse show e olhassem isso não como uma forma de promoção de marca, mas como uma forma de produção de conteúdo. E eu acho que é aí que uma marca consegue, de fato, falar com as pessoas. Porque ela é quase como se a Heineken entrasse como uma curadora e não como uma marca que quisesse se promover. E aí, nessa hora que você entende como as pessoas conseguem se engajar com uma marca que está contando uma história verdadeira. Porque eu acho que não é só uma questão de contar a história, mas é a veracidade dessa história e o significado que essa história tem para as pessoas. Então, a gente tem muito orgulho desse projeto. Eu acho que tem muito aprendizado. Eu acho que tem um aprendizado de quando você vai num projeto que é muito profundo, de fato tem que ter uma dedicação enorme, tem que entender que muitas vezes a marca ela é coadjuvante, ela não é a principal na história. E eu acho mais legal a marca ser coadjuvante, mas aí é uma maneira diferente de você encarar um projeto de marca. É quase como se a gente não quisesse ser. A gente não quer ser, não quisesse não, a gente não quer ser. Quem é coadjuvante é a bossa nova, é o beco. Eu só estou ali quase como algo que faz com que seja possível que isso aconteça. Então, mas isso também não deixa de ser um aprendizado nesse novo marketing, ou nessa nova maneira de fazer comunicação, porque eu acho que isso não deixa também de ser de comunicação. Acho que tem um aprendizado de não limitar o conteúdo físico às pessoas que estão ali. Então, o documentário sobre o beco é também uma forma de levar essa história para mais pessoas. Que isso, quando a gente está falando muito sobre experiências, tem uma limitação de número de pessoas que vão ter aquela experiência. Então, como que a gente faz com que as pessoas que não estiveram fisicamente presentes ali tenham acesso àquele conteúdo? Isso é um grande aprendizado, um aprendizado de que o conteúdo ele pode ser amplificado. Você pode oferecer a experiência para um número menor de pessoas, mas você pode amplificar a experiência e o conteúdo para um número maior de pessoas. Isso é muito legal, quando você consegue ter um projeto que esse conteúdo ele é relevante, que as pessoas queiram ver. Então, nesse momento, o documentário ele é super relevante. Isso eu acho que é um grande aprendizado. E eu acho que, como resultado, só o fato da gente ver que o beco hoje virou patrimônio histórico do Rio de Janeiro, eu acho que é o maior resultado que a gente poderia ter. Como que eu coloquei uma marca a serviço de algo que virou um patrimônio de uma cidade. E no fim do dia, se a gente ligar com o que era o grande objetivo, que é fazer com que as pessoas descobrissem as suas cidades, eu acho que é o melhor resultado que a gente poderia ter. Eu acho que esse projeto mostra que é muito interessante fazer relacionamento e contato com as pessoas de uma forma diferente do que só tradicional. Que é possível fazer e que as pessoas estão carentes disso. Hoje em dia as pessoas querem mais histórias e mais experiência. E é o que a gente acredita como marca. Eu acho que um livro que aborda o marketing com significado, ele é super relevante, ele é super atual e eu acho que ele também é do futuro. Eu acho que as pessoas cada vez mais vão querer se relacionar com marcas que vão além do óbvio, que vão além da comunicação tradicional. Então, quando você tem um livro que mostra casos reais de como é possível fazer um marketing que aborde conteúdo, experiência, que aborde histórias que uma marca tem para contar, que aborde como as pessoas podem se relacionar com marcas e com a cidade de uma forma diferente, ele pode ser muito relevante porque ele pode ser inspiração para muita gente, para muitas marcas que querem falar com as pessoas de forma diferente. Eu acho que ele, na verdade, ele é quase como uma provocação, mas uma provocação positiva de que sim é possível fazer de uma forma diferente.